E aí, quando você foi escolher direito, quando você estava lá no ensino médio e você escolheu fazer direito, por que você escolheu fazer direito? O que você tinha na sua cabeça quando você pensou que queria fazer direito, ia fazer uma graduação em direito, passar 5 anos num curso para no final fazer o quê? É muito provável que quando você pensou isso, você não tenha pensado em fazer mestrado, doutorado, pelo menos não foi assim comigo. E a não ser que você tenha tido aí alguma experiência familiar de pessoas que já fizeram isso, eu chuto que a maior parte das pessoas, quando escolhe fazer direito, escolhe pensando no final, assim, escolhe pensando, eu vou fazer direito porque eu vou me tornar advogado. Ou então, o mais comum, eu vou fazer direito porque quando eu me formar, eu vou passar no concurso público e eu vou viver de maneira estável e ganhando bem. Eu acho que esses talvez sejam os dois principais motivos que levem as pessoas a escolherem o curso do direito, né? Sem contar o fato de que muitos familiares apoiam, acham que é um curso bom. Geralmente as famílias gostam de ter um advogado lá que tenha se formado. Então é difícil, né, quando a gente está se deparando com os momentos de decisão assim. E eu imagino que quando você estava lá decidindo qual profissão você ia seguir, deve ter sido difícil. Eu, por exemplo, quando eu estava lá no final do meu terceiro ano, eu estava na dúvida se eu faria arquitetura, olha só que coisa, né? Ou se eu faria direito. E aí, no final das contas, eu escolhi fazer direito porque uma das pessoas com quem eu convivo e que eu admiro bastante, que é advogada e vive muito bem e tal, fui conversar com ela para perguntar como era que ela tinha decidido escolher direito, por que ela fazia direito e tal. E aí esse advogado conversou muito comigo e ele me ajudou muito a decidir pelo curso do direito. E basicamente o principal argumento que ele me deu foi o seguinte: ele me perguntou, que tipo de pessoa você é? Ele falou assim, existem pessoas que gostam muito de pedras e existem pessoas que gostam de muitas coisas ao mesmo tempo. Você gosta de quê? Você gosta de pesquisar, estudar, compreender o funcionamento da pedra e tal? Ele estava me perguntando para saber se eu gostava de uma coisa de forma muito específica, assim. E aí eu falei para ele que não, que eu gostava de muitas coisas ao mesmo tempo. Eu gostava de desenhar na época, eu gostava de ler, eu gostava de assistir filme, eu gostava, enfim, muita coisa. E aí ele falou, se você não é o primeiro tipo de pessoa que já tem uma coisa muito certa na cabeça do que você quer, talvez você seja mais parecido comigo, porque quando eu escolhi fazer direito pelo que ele poderia me proporcionar, pela grande possibilidade de opções que existem dentro do curso do direito para os profissionais que se formam nessa área. E aí nem precisa falar, né? Várias áreas na advocacia, várias áreas em concurso público. E aí, pô, que massa. Muito, muito bom mesmo. E aí, na medida que o curso avançou, eu acabei tendo a experiência de dar aula, de monitoria, e isso foi uma coisa que mexeu muito comigo. E aí eu já me encantava muito pelos professores, eu gostava muito da ideia de dar aula, de estar ali conversando com os alunos. E naturalmente eu fui caminhando para a ideia de que eu queria ser também professor. E aí naturalmente eu fui caminhando para fazer mestrado. Só que aí, quando eu entrei, depois de muita coisa acontecer, eu comecei a identificar que existiam alguns perfis parecidos. E aí, para você saber se fazer mestrado em direito, para você saber se mestrado acadêmico é para você, eu queria separar aqui e contar para vocês alguns desses principais tipos de perfis que eu encontrei ao longo dessa minha caminhada, assim. E aí, um dos primeiros perfis que eu costumo observar em quem está fazendo mestrado, ou quem tem interesse em fazer mestrado, é que geralmente são pessoas que não estavam satisfeitas com a ideia de se tornar advogado, ou com a ideia de passar um tempão estudando para um concurso, para depois esperar um edital e quando esse edital abrisse, ter a possibilidade de passar nesse concurso. Então, muita gente que eu conheci eram pessoas que tinham tido alguma experiência com a advocacia, seja uma experiência ainda na época da graduação, ou seja uma experiência depois da graduação, e que não achavam a advocacia suficiente. Eram pessoas, sinceramente, insatisfeitas. Eram meio que insatisfeitas assim com a ideia de ter feito um curso que lhe proporcionava um trabalho do qual a pessoa não gostava tanto. Então muita gente que eu encontrei dentro do mestrado foram pessoas que eu notava
que estavam incomodados com a ideia de se tornar única e exclusivamente advogado ou única e exclusivamente um concursado público, e que tinham encontrado na docência, que tinham encontrado na pesquisa uma razão mais significativa de trabalho, de profissão, uma ideia mesmo quase que de missão, assim. Então essas pessoas que eu conheci, muitas delas que eu conheci no mestrado, eram pessoas bastante insatisfeitas. E assim, não sei se elas se tornaram satisfeitas depois que elas terminaram o mestrado, mas eu posso falar por mim, no meu caso, foi algo que me satisfez muito, e eu realmente era um desses caras assim que não estava satisfeito com a ideia de me tornar único e exclusivamente um advogado, único e exclusivamente um concursado. Eu acabei esquecendo de fazer um convite, que é o seguinte: se você tem interesse em fazer mestrado acadêmico, dia 9 de setembro, às 7 da noite, eu vou fazer um webinário, que são os 3 pilares que lhe levam à aprovação em qualquer seleção de mestrado. A ideia desse webinário é apresentar para vocês onde vocês devem gastar suas energias para que possam passar de forma mais rápida no mestrado. Então, se você tiver interesse nisso, clica no link que vai estar aqui no vídeo e se cadastra, manda o teu e-mail para mim, para que eu possa te chamar no dia, para que você participe desse webinário. Tenho certeza que vai ser bom. Eu te vejo lá e pode voltar pro vídeo aí. Então, um outro perfil que eu acho muito comum de pessoas que gostam e têm interesse em fazer mestrado em Direito é de gostar de sala de aula. Eu vi uma frase uma vez que me marcou, que é assim: o professor nada mais é do que um aluno que gostou tanto de ficar dentro de uma sala de aula que ele deu o jeito que pôde para voltar e continuar dentro de sala de aula. Então, eu acho que existem certos perfis de pessoas que gostam da ideia de ser professor, mas professor como a ideia de alguém que serve como ajuda, como guia, quer para acrescentar alguma coisa, quer fazer algo diferente, enfim, quer ter algum tipo de relevância, pelo menos para aquelas pessoas que elas chamam de aluno. E eu falo por mim, por exemplo, aqui, essa ideia que eu tive de fazer o YouTube, fazer o canal no Instagram e tal, é muito dessa ideia de que eu estava insatisfeito com não alcançar mais pessoas, eu queria me conectar com mais pessoas. Eu tenho pessoas que eu admiro, por exemplo, o Átila e a Marino, e eu achava muito legal a ideia, ele sempre falava que a internet proporcionava a ele ser professor e ao mesmo tempo aluno de muitas pessoas, porque a internet possibilita você conhecer muita gente. Então isso é algo que realmente, no meu caso, me tocava muito. Uma outra coisa que eu notei assim, com um certo tempo, é que existe um perfil de pessoas que faz mestrado, que é um perfil que eu vou chamar um pouco de orgulhoso, que buscam um status, uma espécie de reconhecimento, a ideia de que ela vai ser reconhecida intelectualmente, de que ela vai estar em ambientes onde as pessoas vão levar a opinião dela mais em consideração. E assim, sendo sincero, tem muita gente que gosta disso e nada de errado. Eu até tenho também essa ideia um pouco. Então é um perfil que busca um certo reconhecimento, que nem precisa ser um reconhecimento de quem está lá fora, não precisa nem ser um reconhecimento das outras pessoas, mas um reconhecimento de si mesmo, um reconhecimento de que ele acredita, de que ele é capaz, por exemplo, de ser mestre, de fazer doutorado. É quase que algo pessoal, é uma conquista muito pessoal para muita gente. Então eu conheço muitos perfis que se encaixam nessa linha. E aí existem vários outros, né? Pessoas que naturalmente têm facilidade para estudar, que gostam de investigar um problema de forma muito profunda. Isso realmente é muito comum. Eu diria assim que existem esses 3 perfis. Eu colocaria um 4º perfil. Esse aqui não é um perfil do qual eu tive muito contato na época do meu mestrado, mas eu sei que é um perfil comum e depois eu tive contato com mais gente assim, que é o perfil de profissionais que já conseguiram crescer, que já se estabeleceram e buscavam novos desafios e viam na carreira acadêmica, no mestrado e até doutorado, a possibilidade de conseguir talvez uma relevância maior ali dentro do seu ambiente de trabalho. É o cara que já é concursado e vai fazer um mestrado porque está em busca de novos desafios. O advogado que já está estabelecido, já é reconhecido, mas quer buscar um reconhecimento maior. O cara, por exemplo, atua na área penal, ele é muito bom na área penal, mas ele não tem uma relevância acadêmica
dentro da área penal, e aí ele vai e faz um mestrado em direito penal para produzir artigos e assim se tornar talvez um autor relevante, alguém que produza numa doutrina que seja consistente e ouvida. Eu realmente vejo que existem esses perfis de pessoas que gostam e buscam fazer direito por conta dessas razões. Uma outra coisa que eu esqueci de comentar é que se você pensa em estudar fora do país, ou seja, se você quer passar um tempo morando fora e sendo na condição de estudante, eu acho que o mestrado e a carreira acadêmica como um todo, para quem está no direito, esse é um dos melhores caminhos, porque como o direito é muito regional, é muito localizado, essas pessoas que querem isso, elas acabam tendo uma possibilidade de estudo fora a partir de programas, e existem alguns programas de financiamento, e aí eu acho que acaba sendo mais fácil. Então se você quer estudar fora, se você quer ter uma experiência de morar fora do país, talvez valha a pena ponderar a possibilidade do mestrado. E aí, eu contei todos esses perfis porque talvez você se encaixe com algum desses perfis. Talvez você esteja na dúvida se faz, se tenta, se não tenta fazer mestrado. Talvez você esteja pensando, poxa, será que o mestrado é para mim? Será que eu deveria fazer mestrado? E aí, talvez com você entendendo um pouco mais esses perfis que eu falei, talvez você possa identificar, ou será que eu me encaixo com algum desses perfis? Será que alguns desses perfis, eles se conectam com aquilo que eu penso? Então eu acho que eles são bons guias. E assim, não existe nada preto e branco, tá? Pode ser que os motivos que você pense em fazer mestrado sejam motivos que eu não coloquei, que eu não falei, e eu não tenho como saber todos os motivos que levam alguém a fazer mestrado. Mas uma coisa eu posso dizer também, certamente existe alguns perfis que vão ter um pouco mais de dificuldade caso entrem num mestrado. Por exemplo, quem tem muita pressa em se estabilizar financeiramente, ou seja, pessoa que está ali no curso da graduação e tem pressa e quer terminar o curso e já quer ter dinheiro, já quer se sustentar, quer comprar uma casa, quer constituir família e tal. Essa pessoa, eu diria para ela que talvez o caminho mais rápido para ela alcançar esse desenvolvimento financeiro talvez não seja pelo caminho do mestrado, que é um caminho mais longo, é um caminho incerto, é um caminho às vezes ingrato para algumas pessoas. Você precisa ter tempo para trabalhar, você precisa ter tempo para pesquisar, você precisa ter tempo para escrever. Então, quando eu pego algum graduando, né, que tem muita pressa em crescer financeiramente, em se tornar autônomo financeiramente, eu penso que talvez seja mais interessante para ele focar na carreira profissional, na perspectiva de uma advocacia, sei lá, tentar passar num concurso público que seja mais concorrido. Então esse perfil, que é um perfil que tem pressa, que quer resolver as coisas logo, que não pode esperar, sei lá, o cara quer ser rico logo, por exemplo, é melhor ele fazer a advocacia e investir o tempo dele trabalhando arduamente, assim. Um outro perfil que talvez não se encaixe muito com algumas necessidades de um pesquisador, com algumas necessidades de alguém que quer fazer mestrado, é uma pessoa que não gosta de se expor. Imagina alguém que não gosta de se expor, alguém que tem dificuldade de fazer apresentações em público, alguém que tem muita insegurança com relação a si mesmo. Eu acredito, acho que aqui que é importante fazer uma observação. Sinceramente, eu acho que essa pessoa, se ela fizer mestrado, ela vai se colocar numa situação de desconforto que certamente vai ajudar ela a melhorar essa parte da vida dela. E assim, um advogado, um juiz, eu falo juiz porque muita gente pensa na carreira de juiz como uma possibilidade, que não quer se expor, que não gosta de se expor, eu acho que o curso do direito como um todo tem que ser um pouco pensado aí, porque o curso do direito envolve muita exposição, exposição do advogado, exposição do concursado, exposição para o docente, né, para o professor. Então, essa pessoa que tem muita dificuldade em se expor, talvez ela tenha que calcular um pouco melhor quais vão ser os caminhos que ela vai seguir. Mas assim, se essa pessoa ao mesmo tempo quer romper com essa barreira, quer mudar isso, aí eu acho que o mestrado vai ser um excelente lugar para ela conseguir melhorar, né? Para ela conseguir mudar isso que ela tem de si mesma. E eu falo isso porque, por exemplo, a minha esposa, ela não tem esse perfil, ela não gosta da ideia de saber que outras pessoas estão avaliando ela, e tem muito isso na academia, né? Porque você vai ler os textos das pessoas, você vai analisar os trabalhos das pessoas, e não tem nada de errado, é legal, é um processo construtivo, mas às vezes também doloroso, porque
É um processo difícil você ser avaliado, né? É um processo difícil você chegar no final do seu curso, por exemplo, e apresentar uma monografia. Muitos alunos da graduação têm dificuldade com isso. E você, no final do mestrado, você vai ter que apresentar um trabalho, você vai ter uma banca de pessoas que são qualificadas, que vão avaliar se o seu trabalho é bom, se o seu trabalho é ruim. A mesma coisa acontece no doutorado. E assim, é uma experiência que marca você, para o bem ou para o mal. Quando ela é boa, ela é muito boa, mas quando ela é ruim, ela também vai marcar bastante. Mas e aí? Me diz aí você que ficou até aqui, você pensa o quê? Se você pensa em fazer mestrado, você pensa em fazer mestrado por quê? Me conta, deixa eu te conhecer, porque eu acho que é um momento importante, não é uma escolha que você deve fazer levianamente. Você deve parar, pensar e concluir realmente se você quer e se você quiser ir atrás, porque dá certo. Você vai gastar aí uma energia, você vai gastar um esforço, mas é um esforço que é recompensado se você realmente quer isso. Então eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Valeu, um forte abraço e tchau.